pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez um prazer ter você aqui no canal para a gente dar continuidade aí à nossa sequência de aulas sobre histologia vegetal. Então tá chegando agora, não esquece de assistir antes a aula de histologia vegetal parte 1, que já está aí disponível para você no canal, tá ok? Então olha só, na parte 1 a gente falou sobre os tecidos meristemáticos, ou sobre aí os meristemas da planta, tá? Lembrando que eu deixei a diquinha para você que o meristema é o neném, joia? E o que o neném faz? É neném aqui, vamos botar entre aspas, tá legal? Neném, galera, neném cresce, né? Então, tecidos meristemáticos são tecidos de crescimento, legal? Lembrando que uma plantinha pode ter o chamado crescimento primário, que é o crescimento em comprimento, tranquilo? E algumas plantinhas têm o chamado crescimento secundário, que é o crescimento em espessura, tá? Mas isso aí foi o nosso combinado, a nossa matéria da primeira aula. Aqui na segunda aula a gente vai trabalhar os tecidos permanentes, olha só. Neném, galera, quando cresce, o neném além de crescer, neném vira adulto. Então os tecidos meristemáticos também são responsáveis pela formação do tecido permanente, ou conhecido aqui como tecidos adultos, que é a mesmíssima coisa, tá? E eu já entendi, olha só, meristema é neném, neném cresce, além de crescer, forma tecido adulto. Legal, é isso aí mesmo. Só que o que os tecidos adultos fazem? Quais são as funções de um tecido adulto? Bom, isso aí vai variar do tipo de tecido adulto que você tem, tá? Mas de maneira geral, olha só, os tecidos adultos, vamos colocar aqui, ó, eles têm algumas funções, tá? Como por exemplo, ó, nós temos tecidos adultos que fazem revestimento e que fazem proteção. Igor, quais são os tecidos da planta que fazem revestimento e proteção? Galerinha, nós vamos encontrar aqui, ó, por exemplo, a epiderme. Vamos registrar aqui para você, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ela. E o súber, joia? São dois tecidos da planta aí que fazem revestimento e proteção. Também há tecidos da plantinha que fazem condução. Aqui ó, nós temos tecidos de condução, tá? Quais são os tecidos da planta que fazem condução? Xilema e floema. Vou colocar aqui, vamos falar deles também na aulinha de hoje, tá? Além dos tecidos de condução, nós temos os tecidos de preenchimento, vamos anotar aqui, e sustentação. E quem faz preenchimento, quem faz sustentação? Galerinha, aqui nós vamos encontrar o colênquima, aqui nós vamos encontrar o esclerênquima, que eu vou colocar aqui abreviado, e aqui nós vamos encontrar os parênquimas. Vamos colocar aqui, ó. Olha só. Estão aí os tecidos adultos ou permanentes de uma planta que a gente vai estudar aqui na nossa aula, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a epiderme e sobre o súber, que fazem revestimento e proteção, tá? Nós vamos falar sobre o xilema e sobre o floema, que fazem condução, e nós vamos falar sobre o colênquima, sobre o esclerênquima e sobre o parênquima, que fazem preenchimento e sustentação. Legal? Essa é a matéria da nossa aula de hoje. Esses são os chamados tecidos adultos ou tecidos permanentes do vegetal. Então, vem comigo para a gente ver essa duplinha aqui, começando aí pela epiderme e pelo súber. Eu vou apagar e tô voltando, tá? Então, apagando, 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 apagando. Então, vamos lá, galerinha, trabalhar para você aqui os tecidos de revestimento e proteção de uma planta, que são a epiderme e o súber, tá? Primeiro, vamos começar com a origem. Quem forma esses dois tecidos aqui, ó? A epiderme, ela é formada por um meristema primário, que a gente chama de protoderme. Então, ela é formada pela protoderme. Joia? Já o súber é formado por quem?
O suber é formado por um meristema secundário chamado de filogênio. Então, formado pelo filogênio. Galerinha, o suber é a popular casca da árvore, tá? Então você pode chamar aqui o suber de casca da árvore, ou também a gente pode chamar o suber de cortiça. Joia? Você pode falar casca da árvore, ou, opa, tio Igor errou aqui, vamos consertar, ou cortiça, que é a mesma coisa, tá legal? Casca da árvore, cortiça, suber, é a mesma coisa. Quem tem epiderme? Você vai encontrar epiderme em plantinhas que apresentam tanto crescimento primário, quanto em plantinhas que apresentam crescimento secundário. Já o suber aparece somente nas plantas que possuem crescimento secundário, tá? Suber, só quem tem crescimento secundário vai apresentar. Já a epiderme aparece tanto em plantas que têm só o crescimento primário, quanto em plantas que têm crescimento primário e secundário. E onde eu posso encontrar a epiderme em uma planta? Galerinha, pense em você. Onde tem epiderme no seu corpinho? Tem epiderme no corpo todo, tá? Então, com a planta é a mesma coisa. Você encontra epiderme na folha, você encontra epiderme no caule, você encontra epiderme na raiz, você encontra epiderme na flor, no fruto, tá? Então, olha só, a epiderme é encontrada em toda a planta. Encontrada em toda a planta. Vamos jogar aqui. E o suber? Onde eu posso encontrar? Vamos pensar. Que parte do vegetal tem casca? Ah, Igor, o caule. Legal, galera, é isso mesmo. O suber, ou a casca, é encontrado geralmente no caule. Então, ó, encontrado no caule. E você pode encontrar, além do caule, além dele ser encontrado no caule, você pode encontrar o suber em algumas raízes. Algumas raízes também vão apresentar o suber. Ah, então ele é encontrado em algumas raízes também. Beleza? Tranquilo? E epiderme tem célula viva ou tem célula morta? Bom, então vamos lá. Vamos pensar no seguinte. A epiderme é a primeira camada aí da folha da planta. É uma camadinha viva. A epiderme, ela apresenta uma camada só de células. Então a gente fala que a epiderme, ela é formada por uma camada de células vivas. Joia? Ela é formada por uma camada. Por isso a gente fala que a epiderme, ela é unistratificada ou é um tecido simples, tá? Porque ela apresenta só uma camadinha de células vivas. Agora, tem um detalhe. Essas células vivas são delgadas, são finas, tá? Epiderme tem células bem finas, delgada é a mesma coisa que fina, e são aclorofiladas. Vamos colocar aqui, ó. Isso é um detalhe importante, tá? As células da epiderme são aclorofiladas. E por que elas são aclorofiladas? Porque a fotossíntese, ela não ocorre na epiderme. A fotossíntese ocorre nos parênquimas clorofilianos, que ficam geralmente abaixo da epiderme da flor, tá? Então essa primeira camada, que é a epiderme, ela tem que ser aí uma camadinha de células fininha para permitir a passagem da luz, tá? Ela é uma camada de células finas, transparentes, para permitir que a luz passe, e aclorofiladas, legal? Tranquilão para você até aí? E o suber? O suber, galera, ele é estratificado, ele tem várias camadas de célula. Vivas ou mortas, o suber é um tecido morto, tá? E aqui vai, ó, um asterisco para a planta. Nós vamos ver que plantas têm 3 tecidos formados por células mortas. Um deles, ou o primeiro deles aqui, é o suber, tá? Então tem várias camadas de células mortas. Isso é um detalhe importante, tá? E são mortas por quê? São mortas porque elas estão impregnadas, vamos colocar aqui, ó, de uma substância chamada suberina.
Então, várias camadas de células impregnadas de suberina. Suberina é um material que impermeabiliza a parede celular e impede as células do suber de fazerem trocas umas com as outras, tá? E isso acaba matando essas células. Então, são células mortas impregnadas de suberina. Tranquilão? E repara que o suber, ele tem várias camadas de célula. Então, a gente fala que o suber é um tecido estratificado. Estratificado é quando ele tem mais de uma camada. Tá ok? Tranquilo para você até aí? Ó, a epiderme, ela pode apresentar alguns anexos. Joia? Então, algumas estruturas anexas aqui da epiderme. Os principais são os estômatos. Vamos colocar aqui. A gente vai falar mais sobre estômatos daqui a algumas aulas para frente, quando a gente falar de fisiologia vegetal, tá? Mas estômato é o principal anexo da epiderme. Ele está envolvido com troca gasosa, ele está envolvido com a transpiração do vegetal, super importante. Vamos falar mais dele daqui a algumas aulas, tá? Além dos estômatos, a gente tem os acúleos, que você tem que tomar cuidado para não confundir, tá? Com o espinho. Espinhos são folhas modificadas, os acúleos são projeções da epiderme. O pé de rosa, por exemplo, ele tem acúleo, tá? São projeções da epiderme do caule. Enquanto o cacto, por exemplo, ele já tem espinho, que é uma folha modificada. Então, espinhos são folhas modificadas, acúleos são projeções da epiderme, são anexos epidérmicos, não são folhas, tá? Além de acúleos, a gente encontra aqui os tricomas ou pelos, joia? O tricoma é um pelinho, a gente encontra o tricoma no capim, tá? Esse tricoma é aquele pelinho que fica sobre o capim. Para algumas plantas ele tem a função de reter umidade, que cai durante a noite, vai ficando ali presa naqueles tricomas. Para outras plantas, esse tricoma pode possuir uma substância que causa urticância ou de gosto ruim para evitar a herbivoria, evitar que essa planta seja predada, tá? Além dos tricomas, nós vamos encontrar também os hidatódios, joia? Que são estruturas aí para eliminar o excesso de água. Eles ficam bem na ponta das folhas e a água pinga deles mesmo para que a planta possa eliminar o excesso de água. São chamados de hidatódios, tá ok? E o suber? O suber tem algum anexo? Tem, galera. Olha só. O suber, ele vai apresentar um anexo que é a chamada lenticela. Igor, para que serve essa lenticela? Galera, a lenticela que está aqui, ela tem a mesma função do estômato do lado de lá, que é permitir troca gasosa e transpiração. Então, ó, vamos imaginar que a gente tem aqui o caule, tá? Vamos dar uma colorida nesse caule. Vamos pegar esse caule aqui e vamos colorir ele um pouquinho. Estou caprichando aqui para ficar legal para você. Ó, lenticelas são pequenas cavidades que a gente vai encontrar ao redor do caule, tá? Então vamos desenhar essas cavidades aqui para você, ó. Então seriam pequenas cavidades, a palavrinha cela significa cavidade, tá? Então são cavidades por onde o vegetal vai fazer a troca gasosa ou a transpiração, tá? Lembrando que os vegetais eliminam oxigênio e água e absorvem CO2, tranquilo? Então tá aí para você os principais tecidos de revestimento e proteção. Olha o quadro bonito, completo, caprichado, anota tudo, registra tudo. Tio Igor vai fazer uma pose legal para você tirar um print de novo. Ah, então tira o print aí, tranquilo. Vou apagar e a gente volta falando dos tecidos de preenchimento e sustentação. Apagando, 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 apagando. Então vamos lá, galera, falar agora do colênquima e do esclerênquima, que são ambos tecidos aqui que fazem preenchimento e sustentação, tá? Vamos começar com o colênquima primeiro. Igor, de onde veio o colênquima? Ele é originado por quem? O colênquima, ele é formado pelo meristema fundamental. Esse aqui é o primeiro ponto, tá? Ele é formado pelo meristema
fundamental. Vamos jogar ele aqui. E o esclerênquima, Igor? Também, tá? O esclerênquima também é formado pelo meristema fundamental. Vamos jogar aqui para ficar bem registrado aí para você e para você não perder nada desses dois tecidos, tá? Segundo detalhe importante, o colênquima tem célula viva ou tem célula morta? Galerinha, o colênquima é formado por células vivas, joia? E células vivas cuja a parede tem um reforço, parede com reforço de celulose, joia? Esse é um detalhe importante, ó. Se é um tecido que faz preenchimento e faz sustentação, tem que ter um reforço de celulose para dar aqui mais uma sustentada. Só que o colênquima, ele é um tecido mais flexível. Como ele é mais flexível, como ele confere para a planta uma certa flexibilidade, ele é melhor no preenchimento ou ele é melhor na sustentação? Galera, se ele confere uma certa flexibilidade, ele faz mais preenchimento. Joia? Então ele aqui é especialista no preenchimento. Legal? Já o colênquima, pessoal, já o esclerênquima, olha só. O esclerênquima, ele é formado por células mortas. Joia? Igor, por que elas morrem? Morrem porque elas estão impregnadas de um material chamado lignina. Impregnadas de lignina. Joia? Então, na parede celular das células do esclerênquima, além da celulose, a gente encontra a lignina. Então, a lignina impede as células de fazerem trocas e isso acaba matando a celulinha. Tranquilinho? A palavrinha, galera, esclera, aqui, ó, significa duro, tá? Então, a lignina deixa essas células duras, deixa essas células menos flexíveis. Então, a gente fala que o esclerênquima, ele faz mais sustentação, tá? É um tecido mais envolvido aqui com sustentação. As células são mais duras, mais resistentes por conta da lignina. A gente chama as células aqui de células pétreas, joia? Quando elas têm um formato mais arredondadozinho, que também podem ser chamadas de esclereídes. Então, eu posso chamar de célula pétrea ou esclereíde, tá? Ou a gente ainda tem aqui as fibras, que são células mais alongadas. Isso aqui torna o esclerênquima um tecido comercialmente muito explorado, tá? Você tem algumas fibras aqui, ó, como a juta, vamos escrever direitinho aqui, como o linho, como o sisal, tá? E outras aqui, como o rame, por exemplo, o cânhamo, tá? Que são altamente explorados comercialmente falando. O homem extrai, tá? E utiliza na produção de diversos materiais, tá legal? Então, o esclerênquima em matéria econômica tem uma importância maior do que o colênquima. Joia? E onde eu posso encontrar o colênquima numa planta? A gente encontra o colênquima geralmente abaixo da epiderme. Então, ó, encontrado abaixo da epiderme. Geralmente, ele é encontrado aí, tá? Então, ele fica abaixo da epiderme da planta, fazendo preenchimento e sustentação. E o esclerênquima, Igor? Onde geralmente eu encontro? O esclerênquima a gente vai encontrado ao redor dos vasos condutores, tá? Então, encontrado ao redor, vamos consertar essa brincadeira aqui, ao redor dos vasos condutores, que são xilema e floema, beleza? Então, ó, resumindo para você aqui, o que é o colênquima? Qualquer tecido vivo que faz só preenchimento, sustentação.
tá? O que é o esclerênquima? Qualquer tecido morto que faz só preenchimento e sustentação. Basicamente é isso, tá? Então, se você quer saber o que é um colênquima, é um tecido da planta que só faz preenchimento e sustentação e tem célula viva. O que é um esclerênquima? É um tecido da planta que só faz preenchimento e sustentação e tem célula morta. Beleza? Ficou claro isso aí para você? Então, vamos apagar aqui para a gente jogar os parênquimas aí para você, ó. Então, galerinha, vamos lá falar dos parênquimas agora. Olha só. O que é um parênquima? Você aprendeu comigo aí no último quadro que colênquima é um tecido que faz só preenchimento, sustentação, tem célula viva. Que esclerênquima é um tecido que faz só preenchimento, sustentação e tem célula morta. E o parênquima? O parênquima é um tecido que faz preenchimento, sustentação e algo mais. Então, olha só. O parênquima, além de preenchimento e sustentação, ele faz algo mais. Igor, como assim algo mais? Nós vamos ter diferentes tipos de parênquima. Ó, vamos colocar aqui para você quais são os diferentes tipos de parênquima que a gente vai encontrar. Existe o parênquima chamado de clorofiliano, tá? Também conhecido como parênquima assimilador ou parênquima fotossintético. Vou botar aqui, ó, assimilador, tá? Ou fotossintético. Obviamente, esse tipo de parênquima aqui está relacionado com a fotossíntese, tá? Então, num vegetal, esse tipo de parênquima aqui é responsável pela fotossíntese e a gente vai encontrar ele principalmente nas folhas. Ó, vamos desenhar aqui uma folhinha, tá? Vamos pegar aqui, vamos fazer uma folhinha aqui do lado para você. Ó, a folhinha tá aqui, folhinha bonitinha. Vamos botar lá as nervuras na folhinha, tá? Legalzinho aí para você. E vamos pegar um pedacinho dessa folhinha e vamos ampliar aqui do lado, ó. Vamos fazer um corte aqui nessa folhinha, tá? E vamos jogar esse corte para cá. Então, o que você vai ver daquele corte ali? Você vai ver na parte de cima a epiderme da folha, joia? Então, aqui está a epiderme. Epiderme superior e aqui a epiderme inferior. Está aí para você. Entre essas duas epidermes, nós vamos encontrar um tecido que faz preenchimento, sustentação e algo mais, que é o parênquima clorofiliano, que é responsável aqui pela fotossíntese. Então, olha só, ó, nós temos dois tipos de parênquimas clorofilianos. O primeiro está aqui, ele tem células em formato de palitinho, tá? E a gente chama ele de parênquima palissádico. Estou ligando o nome aqui de parênquima palissádico. Legal? O outro fica logo abaixo dele e a gente chama de parênquima lacunoso. Igor, por que lacunoso? Porque entre as células dele existem lacunas. Então, ele é chamado de lacunoso. Joia? O parênquima palissádico mais o parênquima lacunoso é o parênquima clorofiliano ou parênquima assimilador, tá? Então, a luz do sol, ó, vai vir aqui de cima, vai passar pela epiderme, lembra que a epiderme tem células aclorofiladas, joia? E vai atingir os parênquimas clorofilianos aqui no meio da folha, onde vai ocorrer a fotossíntese. Por isso a epiderme precisa ser fininha, ter uma camada só de células transparentes, para que a luz possa passar, tá? E a fotossíntese ocorrer no meio da folha. Tranquilo? Então, o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso são conhecidos como parênquima clorofiliano ou assimilador, que é responsável pela fotossíntese. Tá? Além do parênquima clorofiliano, a gente vai encontrar os parênquimas de reserva, ó, que é o chamado parênquima aquífero, vamos colocar aqui, o parênquima amilífero e o parênquima aerífero. Vamos jogar ele aqui, ó. Então tá aí. A palavrinha fero, galera, significa guardar, armazenar, reservar.
Isso é o que significa a palavrinha ferro. Então, olha só, aquífero faz a reserva de água, joia? Quem vai ter esse tipo de parênquima? Plantas que precisam guardar água, ou seja, plantas que vivem em ambiente seco. Então, você vai encontrar isso aqui em xerófitas, joia? Plantas xerófitas são aquelas plantas adaptadas a ambiente seco. O parênquima amilífero, ele guarda amido. Ele faz aqui uma reserva de amido. Onde o amido é guardado no vegetal? O amido geralmente fica armazenado na raiz ou fica armazenado no caule, mas especialmente na raiz. Tá legal? E o último aqui é o chamado parênquima aerífero. O nome já sugere, ele faz uma reserva de ar. Joia? Iguar, ar mesmo. Você vai encontrar isso aqui, ó, em plantas aquáticas. Elas vão ter muito parênquima aerífero para poder flutuar, boiar. Não é interessante para uma plantinha aquática ficar no fundo do rio, ficar no fundo do lago, porque lá não chega luz legal. É interessante para ela flutuar, ficar mais próxima à superfície, receber mais luz, para isso ela tem o parênquima aerífero. E por último, a gente vai encontrar aqui o parênquima secretor, que o nome já fala, ele é responsável pela secreção de substâncias, tá? Pode ser aí secreção de néctar, secreção do âmbar, que é uma resina vegetal, secreção de produtos que vão causar, por exemplo, urticância, tá? Ou vão espantar predadores. Tudo isso é produzido pelo chamado parênquima secretor. Ó, detalhe importante, muita gente deve estar se perguntando, os parênquimas têm células vivas, joia? Parênquima é formado aí por célulazinhas vivas e lembrando que ele faz preenchimento, sustentação e algo mais. Tá legal? Vamos parar a nossa aula por aqui. Vou voltar com histologia parte 3, já está aí para você no canal. Terminando aqui, corre lá para assistir. Vamos falar na histologia parte 3 dos tecidos de condução xilema e floema, tá? Espero que você tenha gostado, curtido. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram, tá? Para tirar suas dúvidas. E eu te vejo na aula de histologia parte 3. Um beijo grande e até lá.